Pai do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Você que pode, abre sua Bíblia, Jó capítulo 19, versículo 25. Jó capítulo 19, versículo 25. Estamos no panorama bíblico. Hoje estamos adentrando os livros poéticos, né? Ou como alguns chamam, os livros de sabedoria, né? Jó, o primeiro livro dele. Aula 20 já, irmãos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Jó capítulo 19, versículo 25. E vai dizer assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Amém? Irmãos, o livro de Jó, nome original em hebraico seria Iov. Acho que é isso, irmãos. Não sei pronunciar hebraico não. Que não é uma palavra exata, então não tem um significado exato, mas pode significar perseguido, odiado ou até onde está o Pai, tá? Segundo o grego seria Iob, né? Que seria a transliteração do hebraico, tá? O autor é desconhecido, tá, irmãos? O autor é desconhecido, né? Muitas tradições atribuem autoria a Moisés, devido ao estilo antigo, né? E ao contexto patriarcal. Outros cogitam autores como Eliú, né? Que é um personagem do livro, Salomão ou um sábio anônimo de Israel, tá? É de autoria anônima. Data da composição, quando foi escrito, provavelmente de 1500 a 1000 a.C., tá? Se foi Moisés ou durante o período dos reis, se foi algum sábio posterior, tá? A linguagem hebraica do livro em traços antigos e poéticos, né? Local onde se passa a história, né? Passa na terra de Uz, né? Tá lá em Jó capítulo 1, versículo 1. Um local incerto, tá? Uma cidade com nome antigo, que provavelmente já foi mudado o nome dessa cidade, né? Possivelmente situada ao sul de Edom, né? Norte da Arábia ou próxima à Mesopotâmia. Jó pode ter sido um patriarca fora da linhagem israelita, tá? O que explicaria a ausência da referência à lei de Moisés, Israel e sacerdócio, tá? Período de duração da história. A história de Jó cobre meses, né, ou anos, né? Eu particularmente acredito que cobre semanas, tá? O livro, os 42 capítulos, acredito que não leve muito tempo, desde o início até o final dessa história, né? O tempo de sofrimento não é totalmente especificado, mas inclui, né, vários dias de calamidades, né? Longos discursos, né, e respostas de Deus, né? No final, Jó vive mais 140 anos após a restauração, tá? Sugerindo uma vida muito longa, típico do período patriarcal, né? Até Abraão as pessoas viviam, né, muito tempo, muitos anos. Semelhante a Abraão, né? Isso. Quando os eventos aconteceram, provavelmente no período dos patriarcas, né? Por volta de 2000 a 1800 a.C. Se for ver hoje, 4.000 anos já se passaram, provavelmente se não for mais. Quais as evidências disso? Não há menção à lei, tá? Não há menção ao povo de Israel, não há menção aos sacerdotes, né? E já oferece sacrifício como se ele fosse o sacerdote da sua casa, né? Como era comum antes da lei. Então, tudo indica isso, né? E as riquezas também eram contadas em termos de gado, servos, como em Gênesis, né? Então, tudo indica que Jó era contemporâneo dos patriarcas, do pai de Abraão, ou de Isaac, ou de Jacó. Provavelmente ele viveu na mesma época, tá? Ele foi escrito em hebraico, né? Com uma linguagem bem poética e contém expressões e palavras bem arcaicas, né? Algumas influências linguísticas do aramaico e idiomas vizinhos, o que pode indicar uma origem bem antiga ou uma escrita literária refinada, tá? O livro de Jó, após percorrermos a trajetória do povo de Deus nos livros históricos, que foi até a última aula, encerrando com Esther, onde vimos a providência divina agindo nos bastidores da história,
para preservar os judeus no exílio, somos agora conduzidos a uma nova fase das Escrituras, livros poéticos e de sabedoria, né? Enquanto os livros anteriores narravam os atos coletivos de uma nação, Jó nos transporta para o drama pessoal e profundo de um homem justo que sofre intensamente. Se em Esther aprendemos que Deus age mesmo quando não é mencionado, em Jó descobrimos que Deus continua presente mesmo quando parece silencioso. O livro de Jó marca uma mudança importante. Saímos de uma linha histórica e entramos no terreno da reflexão, da filosofia e da teologia, né? Passamos da ação visível de Deus na política dos reis e dos povos para a ação invisível de Deus na alma de um homem provado pela dor. Jó não é um livro apenas sobre sofrimento, mas sobre sabedoria divina, mediante da limitação humana, a justiça de Deus diante da dor inocente e a busca pela fé verdadeira que resiste mesmo sem resposta. Com uma linguagem poética refinada, o livro de Jó nos convida a uma conversa honesta com o sofrimento, o silêncio de Deus e a esperança da restauração. Tudo isso envolto numa perspectiva que ultrapassa o tempo, a cultura e até o próprio povo de Israel. Amém? Vamos ao panorama, né? O capítulo 1 e o 2 é o que a gente chama de um prólogo em prosa, né? Que vai dar a introdução do que está acontecendo por detrás dos bastidores, né? Que a gente vai ver, né? Introdução a Jó, que ele é um homem íntegro, temente a Deus. A gente vai ver o ataque de Satanás, a perda dos bens e dos filhos no capítulo 1. No capítulo 2, um novo ataque de Satanás. Aí já vem a enfermidade, né? E a chegada dos amigos, né? Ele faz Bildade e Zofar, tá? Que aí estabelece o cenário, primeiramente no espiritual, que aconteceu no espiritual, e também o que no espiritual aconteceu, a consequência no natural que aconteceu na vida de Jó. Amém? Do capítulo 3 até o 31, a gente vai ver bastante diálogo poético entre Jó e os seus 3 primeiros amigos, tá? Que ele faz Bildade e Zofar, tá? No capítulo 3 a gente vai ver o lamento de Jó, que é o dia que o Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Capítulo 4 a 14 a gente vai ver os discursos dos seus amigos, né? Primeiro ciclo, vamos dizer assim, que esses ciclos vão se repetindo, tá? Ele faz, né, no capítulo 4 e 5, o tema do discurso dele é o sofrimento como correção divina. Aí depois tem a resposta de Jó, né, capítulo 6 e 7, a gente vai ver ele colocando, né, o sofrimento sem uma causa clara. Capítulo 8, a gente vai ver Bildade, né, ele fala que Deus não rejeita o justo, né, um discurso longo, mas em tese é isso. E no capítulo 9 e 10, Jó responde a tese dele, que ele fala que Deus é soberano, mas para Jó, ali naquele momento, Deus estava inacessível, tá? Capítulo 11, a gente vai ver o outro amigo de Jó, Zofar, ele acusa Jó diretamente, tá? E depois Jó ele vai refutando ele no capítulo 12 ao 14, né? E faz um apelo à sabedoria de Deus. Capítulo 15 ao 21, aí já começa o segundo ciclo de discursos, tá? Ele acusa Jó de orgulho no capítulo 15, no 16 e 17, Jó clama por um testemunho dos céus. Bildade no capítulo 18, né? Descreve o destino perverso, né? E Jó no capítulo 19, ele clama, né, pela redenção, né? Fala, né, que ainda que Deus mate ele, né? É aquele famoso versículo que nós falamos, que a gente conhece, né? Eu sei que meu Redentor vive, né? Capítulo 19, Jó responde ele. Capítulo 20, Zofar, ele fala do discurso, né, que o ímpio é sempre punido e que provavelmente Jó está sendo punido porque é ímpio. E Jó, no capítulo 21, contesta, né? Muitos ímpios prosperam, na verdade. Ele fala disso também. Capítulo 22 ao 31, a gente vai ver o terceiro ciclo de discursos, tá? Ele faz, no capítulo 22, acusa Jó diretamente de pecado oculto. No capítulo 23 e 24, Jó responde ele, clama por uma audiência com Deus.
Tamanho sofrimento de Jó, né, gente? Bildade, no capítulo 25, ele faz um discurso curto, né, que o homem é impuro. E Jó, no capítulo 26 até o 31, ele vai dando grandes discursos, grandes respostas para os seus amigos, que foi a última resposta dele para os seus amigos, né? E tem grandes reflexões sobre Deus, justiça e integridade pessoal, né? Esses diálogos, irmãos, eles desenvolvem a teologia do sofrimento com visões humanas e a resistência de Jó, tá? Aí do 32 até o 37, aparece um quarto amigo de Jó, chamado Eliú. Ele é um jovem, tá? No capítulo 32 e 33, ele se apresenta como mais jovem e fala com respeito, tá? No 34 e 35, ele defende a justiça de Deus e repreende Jó. No 36 e 37, ele exalta a grandeza divina e introduz a chegada de Deus. Amém? Glória a Deus. Eliú é um novo personagem que traz uma perspectiva diferente, sofrimento como ferramenta de ensino, tá? Do 38 até o 41, a gente vai ver que Deus se manifesta sobre a vida de Jó. E ali é o que muitas vezes o Jó estava clamando por uma audiência com Deus, estava clamando para que Deus se manifestasse. E aí que Deus respondesse os questionamentos dele, né? Mas nesse momento a gente tem uma surpresa, né? No 38 e 39, Deus responde do redemoinho e questiona Jó sobre a criação. Ele começa: onde você estava quando criou os céus? Onde você estava com os mares, quando eu disse o limite aos seus mares? Então assim, Jó, você quer uma resposta? Primeiro me responde você, Jó. É complicado, irmãos. Às vezes a gente quer uma resposta de Deus, clamando sobre as nossas dores, né? E é Deus que traz ainda uma exortação. Eu estava questionando ele, por isso que eu acho que Deus falou assim. Sim. Não estava só querendo resposta, estava questionando. Capítulo 40 e 41. Deus fala sobre Bemote, né? E o Leviatã, né? Que são seres que muitos consideram mitológicos, outros consideram que eram dinossauros, outros falam que pode ser simplesmente uma serpente marinha e um hipopótamo, mas eu creio que eram seres majestosos, né? Como Deus menciona ali no capítulo 40 e 41, né? São símbolos, né, da força, né, de coisas naturais, são símbolos da criação de Deus, são símbolos do caos até mesmo, algo como um equilíbrio, tá? Então Deus não responde diretamente o porquê, mas revela a sua sabedoria soberana e majestosa. E no capítulo 42, que também é muito conhecido, tá? É o epílogo, é o final da narrativa do livro de Jó. Que aí a gente vai ver a restauração de Jó, a gente vai ver, né, que Jó se arrepende, ele é restaurado, ele ora pelos amigos, Deus dobra, né, restitui tudo em dobro que ele tinha, né, e depois a gente tem um encerramento com arrependimento, reconciliação e restauração completa. Amém, irmãos? Esse daí é um panorama dos 42 capítulos do livro de Jó. Amém? O que a gente pode ver de ponto principal no livro de Jó? Eu quero saber que isso aí que você falou, corrente, Maria? Era um bicho esse aí? Tem o Leviatã e o Bemote. Isso aí era um animal, provavelmente, um bichinho. Sim, a gente não tem muitos detalhes, mas a Bíblia menciona. E dá o que eles faziam e tal. Mas o que tem a ver com a história? Aí você lê lá em Jó, aí você vê. Já 40 e 41. O que a gente vai ver de principal? Jó é descrito como íntegro, temente a Deus, mas sofre intensamente, né? Isso desafia a ideia de que todo sofrimento é consequência direta do pecado, tá? Jó nos ensina que a dor nem sempre é castigo, que o justo pode sim passar por calamidades sem que tenha feito algo de errado, tá? Até mesmo a questão da teologia dos amigos de Jó, né? Eles tentam, se você está passando por isso, é porque alguma coisa de errado você fez. Na verdade, é um desafio à nossa própria teologia. Muitas vezes a gente tentar responder, né, o que a pessoa tá passando já de imediato, e às vezes não tem resposta. A resposta é Deus, é a vontade de Deus.
Segundo lugar, a soberania de Deus, né? Deus está no controle absoluto, inclusive sobre Satanás, que só age com permissão, mesmo sem explicar o porquê do sofrimento. Deus revela que tudo está debaixo de sua sabedoria e poder, e ainda que o ser humano não compreenda, tá? Capítulo 3, a gente vai ver a limitação da sabedoria humana, né? Jó e seus amigos representam a tentativa humana de explicar o sofrimento com lógica, com religião, mas falha. Deus mostra que a verdadeira sabedoria pertence a Ele. Está lá no capítulo 28, tá? E que o homem deve reconhecer seus limites, né? O famoso versículo que a gente conhece, né? O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria, tá? Aqui em Jó 28, tá? Em quarto lugar, a gente vê a fé autêntica, né, diante do silêncio de Deus, né? Jó clama, questiona, protesta, mas não abandona Deus, tá? Mesmo sem respostas, ele permanece buscando o Senhor. Isso mostra que a fé verdadeira não depende de entendimento total, mas de confiança no caráter de Deus. Quinto lugar, restauração como graça, não como pagamento, tá? No fim, Deus restaura a vida de Jó não como recompensa, mas como um ato gracioso. Jó reconhece a grandeza divina, se arrepende e é abençoado, mas sem que Deus tenha dado as explicações que ele tanto buscava. Sexto lugar, a gente vê a intercessão, né? Jó intercede pelos seus amigos. Resumindo aqui, depois vocês leem lá no material didático, tá, irmãos? A gente vê também Jó aponta para Cristo, né? Como uma figura, né? Um justo sofredor. Cristo justo sofreu pelos nossos pecados. Jó, a Bíblia dá essa ênfase, né? Que ele era justo, não havia ninguém como ele, mas ele sofreu, né? Sem causa. Rejeitado, depois exaltado, né? Cristo foi rejeitado pelos seus, mas foi exaltado. Os amigos de Jó, né? Acusando ele, né? Mas depois Jó ele foi exaltado por Deus. E Cristo também como intercessor, né? Então a gente vê Jó intercedendo, né? No começo do livro intercedendo pelos seus filhos e no final intercedendo pelos seus amigos. Aponta para o Redentor, né? Também, né? Em Jó capítulo 19, versículo 25, ele aponta tanto para o Redentor quanto para a ressurreição. Ele fala, né? Eu sei que o meu Redentor vive, né? E aí, como já foi dito, né? Jó é um livro escrito numa linguagem antiga, muito refinada, muito poética, então fica difícil até para os tradutores traduzirem, né? Se a gente pegar esse versículo em 5 traduções diferentes, a gente vai ver 10 palavras diferentes. Então ele vai falar, né? E ainda que meu corpo revestido da minha pele, eu verei a Deus com os meus próprios olhos. Ali, no hebraico, a palavra que ele usa como pele, na verdade é carne, ainda que seja tirada a minha carne do meu corpo. Então, na verdade, ali Jó estava falando, ali, que muitos interpretam que ali Jó estava apontando para a ressurreição. Que ele pensando, ainda que toda a minha carne se desfaleça, ainda que o meu corpo morra, eu creio que eu ainda vou ter vida, que com os meus próprios olhos eu vou ver. Parece um paradoxo, né? Como assim? Minha carne vai ser destruída, ainda que minha carne seja destruída, como é que eu vou ver com os meus olhos se vão ser destruídos? Aponta para a ressurreição. Vai ser destruída, mas vai ser... E ainda eu vou viver, que a gente vai viver, né? Exatamente, vai ser glorificado depois. Então você vê, antes de Davi, antes da lei, antes de Moisés, antes de Abraão, Jó já estava apontando para o Redentor. Forte, né, gente? Antes de Jesus. A gente vai ver, né, a importância do silêncio, da compaixão, né? Os amigos de Jó, né, quando eles chegam, eles ficam 7 dias em silêncio, ninguém teve coragem de falar uma palavra, né? E, na verdade, o sofrimento de Jó começa depois que eles começam a falar. É a questão da teologia certa na ocasião errada, tá? Muitas falas dos amigos de Jó, falas de Jó, contêm verdades teológicas válidas, tá? Mas aplicadas de forma insensível e imprópria ao caso de Jó. Um bom exemplo ele faz que diz, ele apanha os sábios na sua própria astúcia, está lá em Jó, capítulo 5, versículo 13, né? Essa passagem, Paulo ele cita.
Paulo ele cita não como sendo, ó, ele falou errado, não, ele cita como algo bom, ele tá exortando a igreja de Corinto, né, tá lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19, como a verdade sobre a sabedoria humana diante de Deus. Então assim, muito do que os amigos de Jó falaram, muito do que Jó falou, apesar de Deus repreender eles no final, fora do contexto deles, pode ser aplicado nas nossas vidas, tá? No contexto ali, eles não estavam totalmente corretos, tá? É o que eu costumo dizer, né? A teologia certa na vida errada, né? Tentar ensinar alguém, doutrinar alguém, quando na verdade essa pessoa está precisando ser consolada. Então é bem importante isso, tá? Nem tudo a gente simplesmente chega com uma solução, nem todo problema a gente chega com uma solução. Às vezes o problema a gente precisa só de um abraço. Isso mostra que mesmo ideias corretas podem se tornar venenosas quando usadas com julgamento e sem discernimento, tá? Eu coloquei aqui depois os versículos, né, principais de Jó, os mais conhecidos, né? Depois vocês dão uma olhada lá no material didático, tá? São versículos bem poderosos. A gente vê, né, mais uma vez, né, as sombras de Cristo, né? Restauração final de Jó termina com uma restauração, reconciliação e bênção, né? Que aponta, né, para a nossa ressurreição, aponta para a restauração, aponta para a Nova Jerusalém, né? Onde Cristo, né, vai restaurar todas as coisas. Amém? Vamos concluir aqui. O livro de Jó é um marco profundo nas Escrituras, não apenas por sua poesia elevada, mas por sua honestidade brutal diante do sofrimento humano. Jó não foi punido, mas provado. Não foi rejeitado, mas sim refinado. Sua história mostra que nem todo sofrimento é consequência direta do pecado e que muitas vezes Deus está operando algo muito maior do que conseguimos ver. Vemos em Jó a teologia sendo testada na vida real, com amigos que tinham palavras certas nos momentos errados e um homem que preferiu manter sua integridade mesmo sem compreender o porquê de sua dor. Em minhas trevas Jó enxergou a luz, eu sei que meu Redentor vive, né? Essa é uma das maiores declarações de esperança em todo o Antigo Testamento. No final Deus se revela a Jó, né? Jó se humilha, os amigos são corrigidos, e tudo é restaurado. Mas acima de tudo Jó conhece a Deus de forma íntima e verdadeira, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Essa jornada de dor e fé e revelação nos prepara para o próximo livro da Bíblia, né? Salmos, um dos livros mais lidos e amados por cristãos de todas as gerações. Se Jó nos ensina a sofrer com fé, Salmo nos ensina a orar, louvar, derramar a alma diante de Deus em qualquer situação da vida. Se em Jó temos perguntas profundas, em Salmos nós temos clamores sinceros e respostas que brotam no coração que busca a presença de Deus. Amém, irmãos? Por enquanto, esse é o livro de Jó. Essa foi a aula de hoje. Deus abençoe a todos. Amém. Até a próxima aula.